Então você está sofrendo com seu filho adolescente. Eu sei que mexer com adolescente é uma das coisas mais insuportáveis do planeta Terra. Só que eu vim aqui te dar uma ajuda pelo menos para entender esse fenômeno, que é a rebeldia adolescente. Para isso eu vou usar as ideias, as teorias de um psicólogo muito famoso chamado David Ausubel. O que Ausubel fala sobre a adolescência, né? Fala que a adolescência ela é um movimento centrípeto. O que é um movimento centrípeto? É aquele movimento que o indivíduo faz para conhecer a si mesmo. Então mentaliza isso. A adolescência é um período no qual o indivíduo dedica a sua energia a obter o conhecimento de si, a descobrir quem ele é. No meio desse movimento centrípeto, especificamente na fase da adolescência, existe uma prevalência da afetividade. Então o adolescente não só está descobrindo quem ele é, como está descobrindo quem ele é afetivamente. Ele está aprendendo a descobrir, a entender os seus próprios sentimentos. E é aí que vem a rebeldia. Por quê? Porque é um movimento, a adolescência, de afirmação da personalidade. Então o adolescente ele está doidinho para se afirmar na sociedade, para afirmar a própria personalidade. E isso se faz com base em duas coisas principalmente. A primeira delas é participação em grupos. Então você pode notar que todo adolescente ele sempre participa de grupos com muito entusiasmo, com muita paixão. Então ele não é um corintiano, ele é a pessoa mais corintiana do mundo. Se ele tiver uma convicção religiosa, ele vai demonstrar essa convicção com muita força. Se ele gosta de rock, ele vai ser o roqueiro mais entusiasmado do mundo. Todo adolescente exagera na afirmação do grupo a qual ele participa. E aí tem um outro detalhe. O segundo movimento da adolescência é que explica a rebeldia do adolescente, que é a necessidade de oposição. Ou seja, quase todos os adolescentes negam as figuras de autoridade. Ora, e qual é a figura de autoridade mais prevalente na vida de um adolescente? É a figura dos pais. Então o adolescente tende a rejeitar a figura dos pais. Ou seja, ele tende a contrariar as expectativas dos pais e ele tende a contrariar aquilo que o pai deseja, aquilo que o pai acha bacana, aquilo que o pai acha bonito, os pais, né? Então o que o adolescente vai fazer? Se você quer que ele vá para a direita, ele tende a ir para a esquerda. Se você quer que ele seja da religião X, ele tende a começar a gostar da religião Y. E isso vai ter uma reverberação no desempenho escolar desse adolescente. Porque outra figura de autoridade que existe na vida do adolescente são os professores. Então tudo que tem na escola é uma representação de figuras de autoridade. Então professores são figuras de autoridade, as regras da escola são figuras de autoridade, a disciplina, as matérias que ele vê na escola são figuras de autoridade, que ele tende a rejeitá-las. Então isso cria uma coisa que o próprio Ausubel definia como conduta de resistência. O que é uma conduta de resistência? É intencionalmente negar algo, é ser resistente a algo. Então, se você está tentando ensiná-lo, a conduta de resistência vai fazer com que ele não aprenda. Então, sim, isso existe. Muitos adolescentes não aprendem porque ele não quer. Agora veja, não é que ele não quer no sentido da má vontade consciente de escolher não aprender, não é isso. No nível inconsciente, ele tende a resistir a essa figura de autoridade. No nível inconsciente, não é má vontade do adolescente. Então, muitas vezes, ele tem todo o repertório, ele tem todo o arcabouço necessário para aprender um conteúdo, mas a conduta de resistência dele atrapalha. O inconsciente dele faz tudo para ele não aprender o negócio. Aí você deve estar ouvindo isso e falando assim, grande coisa, Michael, eu posso até entender o porquê que ele não está aprendendo, mas o fato é que ele precisa aprender. E como é que você faz para ele aprender? É simples o raciocínio. Para o adolescente que tem condutas de resistência passar a aprender, basta você fazer uma inversão no universo afetivo. A construção de uma afetividade negativa com o professor ou com a matéria vai intensificar a dificuldade dele de aprender. Mas o contrário também é verdadeiro. Se ele tiver uma figura de uma afetividade bem estabelecida com o professor, com a escola, com a disciplina, isso tende a potencializar a aprendizagem dele. Ele tende a aprender mais do que precisa, inclusive. Imagina que o seu filho está na escola e ele não aprende matemática de jeito nenhum com o professor X. Provavelmente tem boa chance dele ter feito uma construção afetiva ruim com esse professor, e ele, nesta conduta de resistência, o inconsciente dele está fazendo questão de não aprender matemática. Agora, quando você varia o professor, por exemplo, se ele tiver contato com um professor que ele goste,
um professor que ele consiga construir uma afetividade legal. É muito comum isso acontecer com professores mais joviais, professores que têm uma linguagem mais tranquila, mais informal. Quando ele tem essa construção positiva, ele começa a querer aprender o conteúdo, você inverte aquela conduta de resistência. Então a afetividade muitas vezes é a chave para melhorar muito o desempenho escolar de um adolescente. E é isso que a gente faz aqui muito aqui no Mérito. A primeira coisa que a gente faz com os adolescentes que chegam aqui é testar como ele se relaciona com cada professor. Porque se eu estou falando de um adolescente que está com dificuldade na escola e dentro do meu grupo de professores eu encontro um com o qual a afetividade dele bate, um cara que ele gosta, um cara que ele se diverte enquanto conversa com esse professor, isso já é meio caminho andado para melhorar muito o desempenho dele. E isso por si só muitas vezes resolve o problema. Então é da nossa prática aqui, por exemplo, testar o estudante com alguns professores e ver com qual deles ele tem mais afinidade. Pessoal, muito obrigado, eu espero ter colaborado aí com a compreensão de vocês sobre o desempenho escolar dos filhos de vocês. Peço para você dar aquele like, deixar aquele comentário aqui se você tiver gostado do vídeo. Segue o Mérito nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, porque nessas redes sociais também a gente divulga conteúdos que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para você. Muito obrigado, pessoal, e até nosso próximo vídeo.